Olá, jovem, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa aula, nossa primeira aula dessa lição que na sua capa talvez esteja como a minha, terceiro trimestre de 2020, mas que na verdade nós sabemos que é o quarto trimestre porque aconteceu toda essa situação aí, algumas lições se repetiram e essa lição está vindo aí com esse probleminha na capa só, mas nós sabemos que é o quarto trimestre. Os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Essa lição está fantástica, né? Porque olha o tema, aprendendo com os bons e maus exemplos. E eu sempre digo isso, gente, que o verdadeiro sábio, ele não precisa errar, não precisa pisar na bola, não precisa pisar na casca de banana, bater a cabeça no chão para ser sábio. O sábio observa, olha, os acertos e os erros de algumas pessoas. Se você vê que alguém vai lá e pisa na bola, comete um erro, você vai fazer a mesma coisa? Só se você for tolo, né? Mas você não é, você é sábio, né? E se você é sábio mesmo, não perde essa oportunidade de me ajudar, tá bom? Deixa um like aí nesse vídeo, porque fazendo isso o YouTube entende que isso é relevante, nós sabemos que é relevante mesmo, é a palavra de Deus, tá bom? Então deixa um likezinho aí, de graça, não custa nada, você nos ajuda, nos motiva a continuar fazendo isso. E se você não fizer, a gente vai continuar fazendo vídeo aqui, pregando a palavra, porque foi para isso que fomos chamados. Sem mais delongas, nós vamos para a nossa lição. Hoje é a primeira lição. Vamos falar sobre Moisés. O comentarista dessa lição é Alexandre Coelho, né? É o autor dessa revista. Lembrando, pessoal, que é muito importante que você se inscreva no canal. Agora falando sério mesmo, se inscreva no canal, deixa o like se você gostar, se não gostar você pode dar dislike, também não tem problema, é a sua opinião. E também você pode ativar o sininho, tá bom? Você ativando o sininho, aí vai ter 3 opções. A opção primeira lá vai aparecer todas. Aí você pode clicar ali, porque toda vez que a gente colocar um conteúdo, você vai receber um aviso. Ó, Josué compartilhou tal coisa. Aí se você querer ver ou não, aí você descarta ou vê, mas você sempre vai ser notificado. Se você não fizer isso, pode ser que a gente compartilhe algo que é do seu interesse e você vai passar batido, não vai perceber, tá bom? E se for bênção, você compartilha com mais alguém e pede para essa pessoa se inscrever aí no nosso canal. Nós temos um curso de bibliologia, isso mesmo, curso de bibliologia com 10 aulas bem completo. Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário, você pode dar uma conferida lá depois e também na descrição do vídeo. Se for do seu interesse, você pode nos abençoar e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. São 10 vídeos aulas, tem todo o conteúdo ali em PDF para você. Você tem 7 dias grátis para observar o conteúdo. Se não for do seu agrado, a gente devolve aí o investimento que você faz para nos ajudar. Amém? Se não pode também, não tem problema. Não precisa criticar, mas que Deus abençoe e que te dê oportunidade para você nos ajudar aí nesse sentido. Tá bom? Mas fique conosco porque a aula aqui tá uma bênção. Então, antes de eu começar a aula, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o comentarista, obviamente. O comentarista é o pastor Alexandre Coelho, além de ser autor de diversos livros editados pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é também bacharel em Direito e Letras, professor universitário e conferencista. Amém? Vamos orar? Você gosta de orar? Vamos orar um pouquinho aqui, rapidinho, só para Deus ter misericórdia. Senhor, abençoa essa aula, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que a Tua misericórdia venha sobre nós, sobre esse pedaço de barro aqui, meu Deus. E me ajude a transmitir alguma coisa de valor, meu Deus, além da maravilhosa lição que já está escrita aqui, meu Deus, para agregar valor e conhecimento a quem estiver vendo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, nos ensina com Moisés, meu Deus, nos ensina com cada personagem bíblico aqui. Nós oramos para a glória do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Primeira lição, Moisés. A diferença que a presença de Deus faz. O texto do dia está aí em Deuteronômio 34, verso 10, que vai dizer assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Olha só o peso desse homem. A quem o Senhor conhecera face a face. Meu Deus, isso é Moisés. Que coisa tremenda. A síntese. A presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento.
Pegou essa frase aí? Em cada momento. Por que em cada momento? Porque a gente comete o erro, às vezes, de restringir a presença de Deus ao ambiente de culto, ao ambiente igreja. Mas a presença de Deus, ela transcende esse lugar que nós estamos aqui. Amém? A presença de Deus, ela transcende as quatro paredes. Então, é em cada momento da nossa vida, não apenas no domingo, não apenas no sábado, no culto de departamento, mas em cada momento. Ao acordar, ao ir trabalhar, ao almoçar, ao café da tarde, ao jantar, ao namorar, ao se relacionar, ao noivar-se, ao casar-se, ao trabalhar, ao ter filhos, em cada momento da nossa vida. É importante que a presença de Deus esteja ali conosco. Eu recomendo que você faça a leitura da semana, né? Temos aqui agenda de leitura de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso é muito importante porque vai enriquecer ainda mais a sua aula, a escola dominical. O texto bíblico aí da nossa lição de hoje, nós temos 3 objetivos. Deixa eu falar primeiro sobre os objetivos. Primeiro, mostrar, refletir e identificar. Mostrar como se deu a chamada de Moisés, refletir a respeito dos principais eventos da vida de Moisés após o Egito e identificar os perigos da bênção sem a presença de Deus. Certo? Texto bíblico, Êxodo 33, versículo 1 ao 6. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E, ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Atavios é roupas, é adornos, né? Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és, se um momento eu subir do meio de ti, e te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel despojaram-se dos seus atavios, ao pé do monte Horebe. Veja que coisa interessante, que Moisés nos mostra que a presença de Deus conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Porque nesse contexto que a gente vai ver, Moisés não vai querer essa proposta de jeito nenhum. Anjo não, Senhor, a gente quer a tua presença. Mas vamos por parte, né? Moisés e sua chamada. Primeiro lugar, tirado da água. O nome Moisés, ele vai aparecer aí em Êxodo 2, versículo 10. O nome em Êxodo 2,10 é feito um trocadilho com o nome de Moisés. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas eu tenho tirado. Meshrit-hu, ou seja, tirado das águas. É interessante que as águas aqui não é qualquer águas. São as águas do Nilo. O Nilo era considerado uma divindade egípcia. O Nilo é a maior fonte de riqueza do Egito. De repente está lá a filha de Faraó se banhando na água, de repente vê um menino preso num junco, né? Talvez você já tenha ouvido uma pregação aí que diz que Moisés estava preso na arca e subiu contra o fluxo do rio. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que ele ficou preso aos juncos, ou seja, juncos era mato. Uns arbustos que arbusto não, é um ramo de planta que fica ali na margem do rio. E a mãe de Moisés foi lá e prendeu Moisés lá. E quando a filha de Faraó ouviu Moisés chorando, obviamente foi lá e disse: presente do rio, presente do Nilo. E aí deu o nome de Moisés. Moisés significa tirado da água. Ele cresceu em um palácio como príncipe, foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso está em Atos 7, 22. Educado em toda a ciência do Egito. Então era alguém caprichado, era alguém que tinha conhecimento, era alguém dotado em toda a ciência do Egito. Veja que Deus vai escolher alguém que é capacitado. Olha que coisa incrível. Geralmente as pessoas dizem que Deus só chama quem não é capacitado. Já ouviu isso? As pessoas dizem assim: Deus escolhe
Deus capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sim, isso é verdade, mas não é regra. Não quer dizer que Deus só vai usar gente que não estuda, gente que não tem conhecimento. Não. Olha Moisés, conhecimento em toda a ciência do Egito. Isso aqui, chamada de Deus, não é desculpa para preguiça. Uma coisa é não poder, outra coisa é ter preguiça. Jesus chamou Pedro, verdade, Jesus chamou Pedro, um pescador, alguém simples. Mas também chamou Paulo, alguém capacitado para falar diante de rei. Então, cada um fica na sua vocação. Pedro foi chamado para pregar a palavra. Deus usou Pedro, mesmo espírito, mas Pedro, não que a Bíblia registre, nunca pregou diante de um rei. Pregou diante dos sacerdotes do Sinédrio ali, em Atos 4 e outros episódios, mas quem foi pregar diante do rei? Paulo. Então nós temos que tomar cuidado com os jargões que nós ouvimos. Porque às vezes você vê alguém fazendo teologia, estudando a palavra de Deus e se acende um preconceito. Ah, olha lá, fulano de tal, está na letra e a letra mata. Mas, até isso as pessoas erram. Porque quando Paulo fala assim, só para a gente voltar ao texto. Quando Paulo diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é letra ali no sentido de você conhecer a palavra. Letra ali é lei, é a lei. E a letra mata, de verdade. A lei, ela nos afasta de Deus. Porque a lei, ela quer mexer com a nossa autocapacidade de nos livrar a nós mesmos. E isso é impossível. Nós somos salvos pela graça. E o Espírito ali é o Espírito da graça. O Espírito que se manifesta não por meio da regra que eu procuro cumprir e através desse cumprimento me beneficiar achando que sou digno. Não, mas pelo Espírito que me submete a obedecer a palavra mediante a graça operada em mim. Então nós temos que tomar cuidado até com esses jargões que nós escutamos. Por isso que é importante você participar da escola dominical. Olha aí a segunda parte. Então Moisés, ele foi essa pessoa muito importante aí. Tirado das águas, criado como príncipe do Egito. Depois que ele então vai cometer uma loucura lá, uma loucura não, mas ele vê um hebreu, provavelmente Moisés já sabia que era hebreu. Quando ele vê um Egito massacrando o hebreu, ele se interpõe, dá livramento ao hebreu, mas assassina o egípcio. Por causa disso, o seu crime é descoberto, ele tem que fugir. Isso, ele está com 40 anos, quando ele foge do Egito. Então, todo conhecimento vai ficar para trás, todo prestígio vai ficar para trás, toda a sua vida de prestígio, de privilégio vai ficar para trás. Imagine a cena. Você tem quantos anos? 18, 16, 19, 20, 21, talvez que nem eu, 27, chegando aos 28... E a gente pensa que viveu muito. Moisés, 40 anos jogado para o ralo, entre aspas. Aí ele vai fugir. Depois que ele foge, Deus vai aparecer para Moisés. Ele foge, né? Aí ele vai ficar na terra de Midian. Em Midian, ele começa um novo ciclo da sua vida, mais 40 anos. Ali ele encontra Jetro, que posteriormente se torna seu sogro. Ele casa com a filha de Jetro, né? Zípora. E aí ele vai ficar 40 anos no deserto. E aí ele se torna pastor de ovelha, se acomoda com aquela vida. Deus se manifesta para Moisés em Êxodo 3. Veja que do capítulo 1 de Êxodo até o capítulo 3 passa 40 anos. E vai fazer a chamada de Moisés. Quando Deus vai chamar Moisés, ele vai dar desculpas, que é o nosso segundo tópico aí. Desculpa para não ser usado por Deus. E eu sei que isso aqui vai falar com você, porque você gosta de dar desculpa. Jovem gosta de dar desculpa, que é uma maravilha. Como que eu sei? Sou jovem. Só tenho barba, mas eu sou jovem. Vamos lá? Anos como fugitivo deram a Moisés uma zona de conforto. Nada melhor para nos colocar numa zona de conforto do que o tempo. Quanto tempo você não prega? Quanto tempo você não louva? Quanto tempo você está longe da igreja? Aí está na zona de conforto, as pessoas vão te chamar, o que você fala? Dá desculpas. Nós somos peritos nisso, em dar desculpa. E aí Moisés vai dar algumas desculpas. Primeira desculpa, Moisés vai dizer, quem sou eu? Deus vai chamar Moisés, mas ele vai falar, Senhor, quem sou eu para ir fazer o que o Senhor está pedindo?
Quem sou eu para ir lá no Egito? Quem sou eu para libertar mais de 600 mil homens da escravidão da maior potência daquela época do Egito? Quem sou eu? Aí Deus fala, eu serei contigo. Essa é toda a segurança que nós precisamos, irmãos. Deus ser conosco. Deus, a fim de ser bem-sucedido dentro de nós, Ele diz, eu sou contigo. Veja, a resposta de Deus contraria o argumento de Moisés. Moisés está dizendo, quem sou eu? Aí Deus está dizendo, não é você, Moisés, é eu que sou contigo. Quando Moisés diz assim, quem sou eu? Moisés está dizendo, Senhor, eu não posso te ajudar. Aí quando Deus diz assim, eu sou contigo, aí Deus fala, é isso mesmo, eu não preciso da sua ajuda. Sou eu quem vou te ajudar a realizar essa obra. Vai, Moisés, eu serei contigo. Aí Moisés não está satisfeito. Ele diz, mas Senhor, se eu for, as pessoas lá vão perguntar qual é o nome do Deus que me enviou. Porque se tem uma coisa lá no Egito, é Deus. Eles querem saber o teu nome. Qual é o nome do Deus que te enviou? E aí, por que Moisés faz essa pergunta? Dá a impressão que Deus ainda era um Deus desconhecido. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Senhor já havia se revelado aos patriarcas. Por exemplo, aí no slide eu vou deixar para você algumas bases bíblicas, mas vamos ficar só com Gênesis 4, 26, que diz assim, a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Peraí, se Deus era desconhecido, então como que Sete, já na época de Sete lá, Enos já começou a invocar lá o nome do Senhor. E aí tem outras bases bíblicas, Gênesis 14, Gênesis 15, depois você dá uma conferida lá com calma lá. Deus explicou quando Deus fala assim, olha Moisés, eu sou o que sou, Asher, eu sou o que sou. Deus está dizendo assim, a palavra aí, Deus explicou que seu nome é um nome dinâmico baseado no verbo hebraico ser ou tornar-se. Ele é o ser de existência própria que sempre foi, é e será o Deus fiel e confiável que se chama de eu sou. Deus está dizendo, Moisés, eu sou o que sou, né? Eu sou o que serei, é basicamente isso. Só que o que Deus está falando para Moisés ali é algo muito maravilhoso. Deus já está falando para Moisés quem ele é o autoexistente, ele é o eterno. E à medida que Deus se revela, Deus dá uma garantia de provisão. Porque quando Deus diz eu sou o que sou, Deus está garantindo que será para Moisés aquilo que Moisés precisa que Deus seja no caminho. Se Moisés está com fome, Deus é o pão. Se Moisés está com frio, Deus é a coluna de fogo. Se Moisés está sob perseguição, Deus é o seu esconderijo. Deus é a sua bandeira, o Jeová Nissi. Deus é o Deus que verte água na rocha. Deus é o alto refúgio. Então Deus está falando para Moisés, Moisés, na caminhada, tudo que você precisa, eu sou. Eu sou o que você precisa. Vale um glória isso aí? Deixa aí nos comentários aí, se você já sabia disso e isso aqui é interessante. Quem diz isso é o Dr. Warren Wiersbe, tá bom? Vamos lá, a terceira desculpa. Deus não apareceu a você. Vão dizer isso, Senhor. Quando eu chegar lá e dizer isso, vão dizer assim, olha, Deus não apareceu a você. Você está mentindo. As pessoas aqui, elas podem até duvidar da sua chamada. Mas você não pode duvidar da sua chamada. Se Deus quisesse que o povo soubesse que Deus tinha enviado Moisés, Deus tinha falado com o povo. Mas Deus falou com Moisés. Então quem tem que ter convicção da chamada não é o povo, é Moisés. E quem tem convicção da chamada vai e na convicção de que foi chamado, Deus se manifesta e o povo passa a crer. Então o primeiro a crer na chamada não é o povo, é você. Eu já vi gente se lamentando, já vi gente murmurando, porque fala assim, pastor, o irmão Josué, o pastor Josué, não importa. As pessoas não me apoiam, ninguém acredita no meu chamado, ninguém acredita na minha vocação, e etc, etc. A pergunta que eu faço é, você acredita na sua vocação? Você acredita que foi chamado? Se acredita, filho, fique em paz.
Filho ou filha, né? Porque pode ser uma moça abençoada, chamada por Deus que está vendo esse vídeo aí. Se você foi chamado e chamada, quem precisa ter convicção de que foi chamado é você. Fique em paz se as outras pessoas não crerem. Amém? Então, Deus ele vai falar isso, basicamente isso para Moisés. Aí, do versículo 1 ao 9 do capítulo 4, Moisés está dizendo, os anciãos não crerão em mim. Na verdade, quando Moisés diz não crerão em mim, na verdade significa eu não creio. Eu não creio. Moisés estava preocupado com as suas credenciais diante dos anciãos hebreus, de modo que Deus lhe deu 3 sinais para convencê-lo de que era verdadeiramente servo escolhido de Deus. Primeiro, cajado na mão, fala de autoridade, né? Cajado na mão, que se tornaria serpente, para ferir. Né? Jogava o cajado na mão, se transformava numa cobra. Depois pegava no rabo, a cobra se transformava em cajado de novo. Depois a mão no peito, a mão que se tornava leprosa e depois ficava sã. E Deus falou um terceiro sinal, talvez você não tenha percebido, que era pegar um pouco de água no Nilo e lançar diante do povo. E quando a água caísse em terra seca, se tornaria sangue, antes do Nilo ser ferido. Bom, esse sinal aí. Depois o Nilo é ferido. Então, 3 sinais. Sempre que Deus chama alguém, Deus dá sinais. Deus confirma. Diante de tudo isso, Moisés continua olhando para ele mesmo. Ele diz assim, Senhor, tá bom, o Senhor vai fazer tudo isso, mas eu não sou eloquente em palavras. Eu não sei falar. Eu sou pesado de línguas. Alguns dizem que essa expressão pesado de língua significa ser gago. Outros entendem que pesado de língua significa que ele está desatualizado da cultura egípcia, onde ele iria pregar, onde ele iria falar. Ele perdeu o convívio com a língua materna daquela época, ele se julga incapacitado de convencer com argumento as pessoas. Aí Deus fica com raiva. E Deus manda Arão. Deus fala, Moisés, rapaz, tu é teimoso, hein? Vou mandar Arão aí, mas você vai. Não são nossas palavras que convencem, mas as de Deus na nossa boca. Pegou isso aí? Não são nossas palavras que convencem, sim, as de Deus na nossa boca. Tem muita gente que quer colocar palavra na boca de Deus. Isso é pecado, isso é errado. Não são nossas palavras que tem que ir na boca de Deus, é as palavras de Deus que tem que vir na nossa boca. Deus não precisa das nossas palavras, porque antes que a palavra chegue na nossa boca, quando está no nosso pensamento, Deus já sabe. Então, são as palavras de Deus que convencem, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que confronta. A igreja está sofrendo, a juventude, as irmãs, os irmãos, a igreja de um modo geral, gente, está sofrendo porque o que se tem muito em cima dos púlpitos, o que se tem muito nas pregações, não são palavras de Deus. E Deus não precisa de inovação. A igreja não precisa de inovação. O que é inovação? Inovação é pintar essa parede aqui, ó. Vamos pintar essa parede de preto. Isso aqui é inovação. Renovação é o quê? Pegar uma tinta da mesma cor, passar aqui por cima e esse meio amarelado, meio verde aqui que está meio morto, se torna vivo. A igreja não precisa de inovação, a igreja precisa de renovação. Porque o que veio primeiro já é excelente, não precisamos de nada novo. Já temos o Espírito Santo, já temos o Filho de Deus, já temos a promessa, já temos a herança. Precisamos de mais nada. Só da presença de Deus, só da presença do Espírito Santo. Só voltarmos às Escrituras. Isso é renovação e não inovação. Por causa da inovação tem gente se frustrando. Por causa da inovação tem gente largando mão da igreja. Por causa da inovação tem engano sendo dito em cima do púlpito. Mas quando vem a renovação, os quebrantados se rendem, os pecadores se arrependem e a glória de Deus se manifesta. Que Deus traga sobre sua vida renovação, em nome de Jesus. Não sou eloquente, mande outro em meu lugar. A 5ª desculpa. Qualquer outra pessoa pode fazer melhor. Você já falou isso. Nem sou profeta para saber que você já falou isso. Quantas vezes a gente se pega nesse argumento, nesse dilema? Outra pessoa pode fazer melhor. Outra pessoa pode fazer mais. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu a sua vida. E se Deus escolheu, se renda. Se renda que é melhor. Moisés chama Deus de Senhor e, no entanto, recusa-se a obedecer às suas ordens. A maioria de nós entende essa atitude
pois cometemos o mesmo erro. Se Deus não for Senhor de tudo, então não poderá ser chamado de Senhor na nossa vida. Forte isso aí ou não é? Forte demais. Então essas são basicamente as desculpas de Moisés. Depois de tanta insistência, Deus confirma a chamada de Moisés. Terceiro lugar. Terceiro subtópico do tópico primeiro. Deus confirma a chamada de Moisés. A direção do Senhor na vida de Moisés estava presente em cada ação e milagre realizado. Deus confirmou a chamada de Moisés, o orientando e realizando milagres, orientando no que diria e orientando no que faria. Alguém que tem chamada de Deus recebe orientação para pensar, para falar e agir. Pegou? Alguém que tem chamada de Deus recebe orientação para pensar, para falar e agir. Uma pessoa que não é chamada de Deus, fala pelo cotovelo, age sem pensar, se quebra, se frustra, se arrebenta. Esse foi o nosso primeiro tópico. Vamos para o nosso segundo tópico. Após o Egito, o deserto. E aí o bicho pega para o lado de Moisés. Depois que Moisés vai, Deus usa Moisés, as 10 pragas vêm, ele liberta o povo do Egito, ele já está caminho rumo a Canaã. E aí vai acontecer o primeiro problema na chamada de Moisés, porque todo chamado também tem problema, e geralmente quem traz problema para o chamado é o povo. Primeiro, dias com Deus na montanha. Moisés, em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção que Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites ali sem comer e sem beber. Como que ele conseguiu ficar? A resposta é: Moisés foi sustentado pela glória de Deus. A glória de Deus é mais excelente do que o pão e do que a água. A glória de Deus supre para nós muito mais do que aquilo que o pão e a água é capaz de suprir. Porque a glória de Deus é superior ao pão e à água. Logo, quem tem a glória de Deus é suprido. Quem tem a glória de Deus é sustentado. A glória de Deus nos propõe, nos provê aquilo que o alimento da terra não provê. Primeira coisa que eu quero chamar nesse primeiro tópico, dias com Deus na montanha. Em segundo lugar, Moisés foi para a montanha com propósito: receber orientação de Deus para Israel. Moisés foi a um lugar de intimidade para receber orientação. Em terceiro lugar, tristemente, Moisés estava buscando a Deus pelo povo, mas mesmo assim houve problema entre o povo. Enquanto Moisés aumentava o nível, o povo descia de nível. Enquanto Moisés estava buscando a glória de Deus, o povo estava buscando o ídolo para o seu coração. Estavam construindo bezerro de ouro. Moisés se enchendo de Deus e o povo lá embaixo se enchendo de orgia. E aí já quebra aquele paradigma de que muitas pessoas veem, às vezes, a comunidade da fé quebrada, às vezes veem a comunidade da fé em pecado, e aí joga tudo nas costas do líder. A igreja é assim por causa do pastor. A igreja é assim por causa do líder de jovens. A igreja, os jovens são assim, tudo problemático, por causa da liderança. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. Porque veja o caso. Moisés está lá, gente, 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites no meio da glória, sustentado pela glória de Deus, orando pelo povo, buscando orientação. O que o povo está fazendo? Fazendo bezerro de ouro e adorando aquele bezerro ali. Se prostituindo, diz o texto ali no original, diante do bezerro. Esse é o típico Deus que as pessoas querem, o bezerro de ouro. Porque bezerro não reclama. Bezerro não acha ruim a prostituição está sendo cometida diante dele. Bezerro é inerte. Bezerro ele é obra das nossas mãos. Mas o nosso Deus não é como um bezerro de ouro. Nosso Deus é vivo. Ele tem olhos e vê, boca e fala, nariz e sente cheiro, ouvido e ouve, mãos e age, pés e se movimenta. Diz lá o Salmo 115. Então, eu quero chamar a sua atenção para essas verdades. Em segundo lugar, o bezerro de ouro. A gente está falando do danado, ele aparece aí, bezerro de ouro. Ele se refere a Moisés, em primeiro lugar, antes de se lançarem à idolatria, eles se referem a Moisés como uma pessoa distante e descartável. Antes de construir o bezerro de ouro, eles se referem a Moisés como se fosse uma pessoa distante e descartável. Êxodo 32:1. Geralmente é isso. As pessoas, quando começam a ver o líder como alguém
desprezível e descartável, eles se entregam e aí já não começam a obedecer mais às diretrizes do líder. Tem muita gente se frustrando, se arrebentando na vida, porque deixa de dar ouvido à palavra do homem de Deus. Em segundo lugar, Moisés chamou aquilo que o povo estava praticando. Quando ele desce, com as tábuas da lei, ele viu aquela orgia e ele vai chamar aquilo ali de grande pecado. Está em Êxodo 32, versículo 21, 30 e 31. E a sua avaliação foi precisa. Por que que aquilo foi chamado de um grande pecado? Foi chamado de um grande pecado por causa daqueles que cometeram. A nação de Israel era o povo escolhido de Deus, seu tesouro peculiar. Por isso um grande pecado, porque era um grande povo. Segundo lugar, foi um grande pecado pela ocasião, pelo lugar em que havia sido cometido, o Monte Sinai. Depois de os israelitas terem ouvido a declaração da lei de Deus e de terem visto a glória dele, tinham prometido obedecer a Deus, mas ao fazer o bezerro de ouro e ao entregar-se a uma comemoração sensual, a nação quebrou o primeiro, o segundo e o sétimo mandamento. Por isso um grande pecado. Foi um grande pecado por causa daquilo que já haviam experimentado do poder e misericórdia de Deus. Os juízos contra o Egito, o livramento no Mar Vermelho, a provisão de comida e água e a direção de Deus e a sua graça por meio da coluna de nuvem e de fogo. Aquele ato constituiu uma rebelião contra a bondade do Senhor. Não é de se admirar que o seu pecado provocasse a ira de Deus, Deuteronômio 9:7. Então foi um grande pecado, porque eles tinham sido grandemente abençoados por Deus. E a pior coisa, pior pecado, um dos, pior pecado, é o pecado da ingratidão. É o pecado de não reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Aí quando Moisés vê isso, ele quebra as tábuas da lei. Moisés também pecou fazendo isso. Primeiro, umas lições que a gente aprende aqui. Terceiro subtópico, Deus vai falar para Moisés refazer as tábuas de pedra, as tábuas da lei. Porque as primeiras, Moisés subiu sem nada. Moisés subiu para receber, recebeu pronta. Agora que ele quebrou, Deus disse assim: Moisés, quem mandou quebrar a pedra? As tábuas da lei. Vá, faça outra tábuas igualzinha, viu? Lavre pedras aí e me suba aqui de novo com essas duas tábuas que eu escreverei. Eu escreverei novamente, mas lavrar a pedra vai ser você. Lições desse episódio. Primeiro vamos ler o texto, Êxodo 34:1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta, lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. As palavras eu escreverei. Tem mais, escreverei as mesmas coisas, eu não mudo, escreverei as mesmas coisas, mas você que vai refazer essas tábuas de pedra. Fazer tábua de madeira já dá trabalho, irmão. Imagine tábuas de pedra. Lições desse episódio. Primeiro, não podemos agir em ira. Moisés, ele quando viu o povo lá diante da idolatria, ele agiu irado. E a ira nos faz fazer coisas terríveis. Ele quebrou as tábuas da lei. Então tome cuidado para não agir quando você estiver irado. Com ira você xinga seu pai, com ira você xinga sua mãe, com ira você xinga pessoas especiais, com ira você pode até blasfemar contra Deus, então tome cuidado. Em segundo lugar, nós somos responsáveis por fazer aquilo que quebramos. Quem foi que arrebentou as tábuas da lei? Moisés. Então quem vai ser responsável por refazer? Moisés. Então aquilo que eu e você somos responsáveis por quebrar, a gente tem que dar um jeito de consertar. Aquela relação, quem foi o culpado? Aquele problema lá, quem foi o culpado? A gente tem que dar um jeito de consertar o erro. Terceiro lugar, consertar as coisas dá mais trabalho do que quebrar. Se eu pego esse púlpito aqui, e jogar aí para baixo, só isso, só preciso fazer isso, esbagaço o púlpito. Agora, para consertar um negócio desse aqui, de vidro, vai dar trabalho, não vai? Então, tome cuidado para não agir com ira, porque dependendo daquilo que você faça, dependendo daquilo que você diga em momento de ira, talvez seja irreparável. Talvez você magoe alguém e até possa obter o perdão dessa pessoa, mas jamais vai obter a comunhão que você tinha antes de magoá-la. Então, tome cuidado com isso. Terceiro lugar, bênção sem a presença. Deus disse assim: olha, Moisés,
eu vou abençoar vocês, vou levar vocês para a terra, porque eu cumpro com minha palavra. Mas tem um negócio, eu não vou com vocês mais não. Vou mandar um anjo. Deus se dispõe a abençoar o povo com a terra, mas não com a sua presença. Diante disso, Moisés protesta. Deus disse assim, olha, eu prometi a terra, beleza, a terra eu vou dar, mas a minha presença não vai com vocês. A infidelidade do povo, irmão, não destruiu a fidelidade de Deus. O povo estava infiel, não merecia a bondade de Deus, mas Deus disse, o povo é infiel, mas eu não. O povo não vai mudar quem eu sou, é Deus que muda o povo. Eu não irei mais com o povo, a minha bênção vai permanecer, mas a minha presença não. Moisés estava disposto a perder a terra, mas não perderia a presença de Deus. Moisés viu a diferença entre estar acompanhado da promessa de Deus e estar acompanhado da presença dele. A quem prefira ser contemplado por bênçãos e não ter qualquer relacionamento com Deus. Moisés, por sua vez, tinha plena certeza de que a presença de Deus valia muito mais do que suas bênçãos. A presença de Deus em nossas vidas vale muito mais do que as bênçãos que podemos receber como consequência da comunhão. Pergunta que eu te faço, jovem: quanto vale a presença de Deus na sua vida? Qual preço você está disposto a pagar para não perder a presença de Deus? Pense nisso. Terceiro e último lugar, um gigante de Deus. É o resumo da vida de Moisés. O Senhor vosso Deus, Atos 3, 22, é Pedro falando da grandeza de Moisés. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro, ele está pregando e ele está comparando Moisés a Cristo. Veja a grandeza de Moisés. A grandeza de Moisés se resume em que ele foi comparado a Jesus. Se você quer saber se Moisés era grande, muito simples, ele foi comparado a Jesus. O cara era top, o cara era demais. Você pode resumir a vida de Moisés, e eu encerro a nossa aula de hoje, em 3 fases. 3 fases de 40. Moisés viveu 120 anos. 3 fases de 40. Primeira fase, até os 40 anos de idade. A fase do príncipe que achava que era tudo. Do 0 aos 40 anos, Moisés achava que era tudo. Cresceu no palácio, foi cuidado pela filha do faraó, etc. Moisés achava que era tudo. Achava tanto que era tudo que tentou dar liberdade para os hebreus pela sua espada. Se frustrou, se arrebentou. Vai para Midian, terra de Midian. Segunda fase, dos 40 a 80. A fase que Moisés se acha um nada. A fase que Moisés descobre que os seus tesouros, que os seus prestígios não valiam nada e que ele era apenas um pastor de ovelha. Quando ele cai a ficha de que ele não é nada, inicia-se a terceira e mais sublime fase da vida de Moisés. A fase que Moisés descobre o que Deus pode fazer através de alguém que se sente um nada. Talvez a nossa vida seja dividida dessa forma. Eu não sei em que fase você está. Tomara que já esteja na última. Né? Se estiver na primeira ouvindo isso, dá tempo de consertar. Porque tem gente que acha que é a última Coca-Cola do deserto. Também tem gente que acha que não é nada. Mas tem gente que já descobriu o que Deus pode fazer através de alguém que se sente um nada. Você pode se sentir um nada, mas Deus na sua vida é tudo. Você pode não se sentir ninguém, mas Deus na sua vida te faz especial. Amém? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A primeira aula da lição dos jovens. Pense nisso. Deus se importa se valorizamos a sua presença dele em nossa vida, em nossas atitudes? É uma das perguntas que estamos aqui. Ponto importante. Ele se importa sim com o valor que damos à sua presença. E isso deve ser mostrado em palavras e atos. Gente, Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Compartilhar com mais alguém. Deixa seu comentário. O que você achou dessa aula. O que pode melhorar, o que não pode melhorar. Enfim, compartilha, comenta. É muito importante. Eu vou responder o seu comentário. Vou orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos terminar orando? Pedindo para que Deus tenha misericórdia de nós e faça na vida de um nada, como eu e como você, alguma coisa, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos por essa aula tão maravilhosa.
onde nós aprendemos um pouco aqui sobre a vida de Moisés. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração, nos dá sabedoria e entendimento, para que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe esse jovem, esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor Deus. O Senhor tem toda a liberdade para fazer alguma coisa na vida de alguém que se sente um nada, e que em tudo o Senhor seja glorificado para a glória do Teu Filho. Amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de notar se o sininho está ativado para você não perder os próximos vídeos. Se você tem interesse em se aprofundar mais da Palavra de Deus, tem um link aqui embaixo onde nós deixamos o nosso curso de Bibliologia, tá bom? No primeiro comentário nós fixaremos aí o nosso curso. Deus abençoe e até a próxima.